Bom dia a todos e todas. Eu que agradeço para o Heitor também o convite feito para mediar essa mesa, né? Essa mesa, ou seja, essa conferência. Minha alegria estar na companhia de Dom Catelan, nosso professor. Então a nossa conferência, né, que vai ser proferida por nosso professor, Dom Antônio Luiz Catelan, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, tem como tema a Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Ele vai fazer uma apresentação do documento que estamos ansiosos, Dom Catelã, para ouvi-lo, né? Porque não será apenas uma apresentação do documento, mas de alguém que participou de sua elaboração, porque o senhor faz parte da Comissão Teológica Internacional, então será uma alegria muito grande ouvi-lo. Dom Catelã, ele tem o seu mestrado realizado pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, né, agora PUC São Paulo. Seu doutorado realizado pela Pontifícia Universidade Católica, Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e o pós-doutorado feito na PUC Rio, né? E ele é professor, então, do nosso programa de teologia, do nosso departamento de teologia no geral, e atua, né, atualmente como membro da Comissão Teológica Internacional, é membro da Comissão para a Doutrina da Fé, né, da CNBB, e secretário da CNBB Regional Leste 1, e é membro da Sociedade Brasileira de Teologia Sistemática Pastoral e da Sociedade Ratzinger Brasil. E professor Dom Antônio Luiz Catelã, mais uma vez obrigada pelo seu aceite, estamos felizes em tê-lo conosco e aí ansiosos também para ouvi-lo, tá? O senhor tem um tempo aí mais ou menos de 50 minutos, né, uma hora, e a gente também abre depois para perguntas e deixa aberto o canal aqui do chat. Quem desejar fazer, a gente vai acolher no final da fala de Dom Antônio Luiz Catelá. Obrigada. Obrigado, Francilaide. É uma alegria estar com você nessa mesma mesa. Saúdo também o Padre Heitor, que é um dos organizadores do evento, pelo nosso departamento, o Frei Piva. Eu saúdo em nome de todo o pessoal do Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, que é parceiro nosso de longa data nessa realização de Semana Teológica. O Padre Valdecir, nosso diretor de departamento, aqui presente, colegas professores, alunas, alunos, professoras. Alegria estar com vocês nesse ato, nesse momento da Semana Teológica. Bem, como a Fran acabou de falar, não apenas eu sou membro sou um dos, atualmente 28, né? O regulamento é de 30, mas atualmente somos 28 membros da comissão, mas eu sou também da subcomissão, do grupo que trabalhou na elaboração desse texto, que sempre o texto é da comissão, mas é confiado aos cuidados, à redação de um grupo menor que vai trabalhando, apresentando o resultado do trabalho no plenário da comissão, todo mundo discute livremente, e depois o grupo volta a trabalhar para ajustar de tal maneira que, no fim, numa votação que tem dois níveis, primeiro parágrafo a parágrafo, com possibilidade de recusas, de emendas, e no fim um voto complexivo global do documento, de tal modo que, desse modo, por esse ato, a comissão faz ser o texto integral. Então, foi um texto aprovado por unanimidade pelo plenário dos 30 membros, passou inclusive pela direção do dicastério para a doutrina sem emendas, e Papa Francisco determinou a publicação. Então, não é um texto oficial, não é texto magisterial, mas é um texto assim oficioso. Ele representa a média do pensamento católico nesse momento sobre o tema. Eu tive alegria esses dias de que um integrante de um grupo de estudos de teólogos protestantes, um grupo internacional de estudos de teólogos evangélicos, que esse ano está se dedicando a estudar Nicéia, antecedentes e recepção, e que, segundo ele, naquela reunião, o texto da Comissão Teológica foi celebrado como uma das principais contribuições nesse contexto de comemoração dos 1.700 anos. Então, a gente se alegra muito por ver que também, né, em outras confissões cristãs, o texto teve uma apreciação positiva. Bem, na minha conferência, então, eu preparei para ficar dentro mais ou menos dos 50 minutos, com essa introdução talvez chegue a 55. A primeira parte, eu vou fazer uma apresentação global do documento, bastante sumária.
O texto está disponível, imagino até que quem não leu está se planejando de fazer a leitura. Mas depois, na segunda parte, um pouco mais ampla, eu pretendo trabalhar quatro temas que são presentes transversalmente no documento e que são como fios da argumentação teológica do documento. E não são simplesmente quatro temas justapostos, são dois pares de temas que se entrelaçam entre si. Então, eu procedo à apresentação em forma lida. Uma introdução geral desse texto sobre Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, 1700 anos do Concílio Ecumênico de Nicéia. O documento, que foi publicado em maio deste ano, é uma significativa expressão contemporânea da teologia sistemática e fundamental. Seu objetivo é contribuir para uma renovada recepção desse primeiro concílio ecumênico como uma referência fundamental para a fé trinitária, cristológica e eclesial, destacando sua atualidade, inclusive frente aos desafios culturais e pastorais do mundo de hoje. Indo além de uma reflexão sobre a história do evento e uma descrição de seus antecedentes e de sua recepção, tarefa que é confiada aos historiadores e que o tem feito de modo brilhante em publicações dos anos recentes, esse texto se propõe ser uma releitura teológica e espiritual de Nicéia, reconhecendo-o como acontecimento fundador, não o acontecimento fundador, mas como acontecimento fundador também da inteligência da fé, da produção teológica. O documento conjuga, por um lado, teologia dogmática, trindade, cristologia, eclesiologia, antropologia; por outro lado, teologia fundamental e perspectiva missionária, em uma hermenêutica integrada, fiel à tradição patrística e aberta à missão contemporânea. Nos dizeres do próprio documento, no número 7, celebrar Nicéia significa maravilhar-se com o dom oferecido em Jesus Cristo, do qual o símbolo é como que um ícone em palavras. Sobre a estrutura e o eixo teológico do documento, a estrutura é cuidadosamente articulada em quatro capítulos, que formam um movimento contínuo que vão da contemplação do mistério trinitário à luz do símbolo da fé à comunicação da fé. O primeiro capítulo, onde se apresenta o símbolo para a salvação, doxologia e teologia do dogma de Nicéia. Nele se apresenta a confissão trinitária como expressão do amor de Deus. Aí o termo homoousios, consubstancial, é interpretado como princípio da comunhão e da reconciliação entre o divino e o humano. Portanto, o capítulo une teologia trinitária, cristologia e soteriologia, mas numa perspectiva doxológica, de louvor. O segundo capítulo, que tem por título O símbolo de Nicéia na vida dos crentes, acreditamos como batizamos e rezamos como acreditamos, explora a dimensão litúrgica da fé e também catequética. O símbolo aí é visto à luz do clássico princípio lex orandi, lex credendi. A fé professada é a fé celebrada e vivida. Aí, a teologia dos hinos mostra a beleza como via de acesso à verdade e o canto como teologia orante. No capítulo terceiro, cujo título é Nicéia como evento teológico e evento eclesial, apresenta-se Nicéia como um evento de Cristo, de sabedoria, de comunhão eclesial. Confissão conciliar é vista como ato de fé iluminado pelo Espírito e como exemplo de sinodalidade e sabedoria teologal. Aí, a teologia é compreendida como participação no discernimento do Espírito que conduz à verdade plena. O quarto capítulo, cujo título é Manter a Fé Acessível a todo o povo de Deus, insere a reflexão na teologia fundamental, em perspectiva pastoral missionária. O prelúdio desse capítulo trata das condições de credibilidade do mistério cristão. E as três sessões seguintes abordam a teologia a serviço da verdade salvífica, a mediação da igreja e a salvaguarda do depósito da fé. No número 71 se diz: a fidelidade à Nicéia não significa repetição imóvel, mas acolhida viva do mesmo mistério. No documento,
O símbolo da fé é tomado como eixo fundamental da reflexão teológica e do endereçamento pastoral, que cumpre a tensão missionária própria de toda a teologia cristã. Aí o credo é visto como, já mencionado, ícone em palavras, síntese da revelação, expressão da comunhão, horizonte da missão. O texto, no seu conjunto, responde à necessidade de tornar a fé compreensível e credível num mundo secularizado, mostrando que a verdade cristã é dom de amor. Mais do que uma comemoração conciliar, o texto pretende ser um ato teológico da igreja de hoje. Ele propõe uma teologia da comunhão fiel à tradição e aberta à história, na qual a confissão de fé se torna oração, canto, reflexão e missão. A celebração de Nicéia é vista também como profecia, como chamado a uma teologia que una verdade e beleza, razão e adoração, fidelidade e criatividade, uma teologia que continue sendo doxologia pensante, a serviço do povo de Deus. Portanto, doxologia, teologia e anúncio. O documento se inicia com um tom de ação de graças e alegria por ocasião dos 1700 anos da abertura do primeiro concílio de Nicéia, convidando a igreja e todo o mundo cristão a louvor ao Deus uno e trino, e em particular a Jesus Cristo, Filho de Deus, consubstancial ao Pai. Esse concílio, efetivamente, é um marco histórico, porque, entre outras coisas, formulou o símbolo, o credo, que recolhe, define e proclama a fé na salvação em Jesus Cristo e no Deus uno, Pai, Filho e Espírito Santo. Além de ação de graças, a celebração dos 1700 anos de Nicéia é também uma doxologia, é um louvor à beleza infinita de Deus e sua bondade que salva, à misericórdia de Cristo, ao dom da salvação oferecido a cada pessoa no Espírito Santo. A luz lançada por Nicéia sobre a revelação cristã permite descobrir uma riqueza inesgotável que continua a se aprofundar nos séculos e nas culturas. Esse aniversário é oportunidade para redescobrir essa riqueza e o vínculo de comunhão entre os cristãos, como na conferência anterior se viu e que tem na comemoração na data da comemoração da Páscoa praticamente um grande símbolo da unidade buscada e não ainda plenamente atingida. O documento da Comissão Teológica se baseia no símbolo niceno-constantinopolitano de 381, mais do que no texto de 325, porque esse último levou tempo a ser aceito plenamente. O processo histórico de aceitação, como se vê nas reflexões históricas também apresentadas nessa Semana Teológica, o texto do símbolo estabelecido em Nicéia é conhecido não por atas do concílio, que não foram preservadas, se foram redatadas, mas por testemunhos de participantes e também de segunda e terceira geração, mas principalmente pelas afirmações do segundo concílio ecumênico, o constantinopolitano, que afirma manter-se fiel ao Niceno em sua fé e em seu símbolo. Esse evento antigo ilumina o presente, marcado por incertezas, sofrimentos, injustiça. A fé e a pertença à igreja estão em questão também em nosso tempo, pelo que partilhar a fé se torna mais que necessário. Em síntese, o documento conecta a memória do Concílio de Nicéia à celebração da fé, à teologia e ao desafio do anúncio e do testemunho cristãos no mundo contemporâneo. O documento pretende anunciar Jesus Cristo, nossa salvação, a todas as pessoas, como afirma em sua conclusão. Somos hoje, como então, convocados ao anúncio de Jesus Cristo, não apenas como uma figura histórica ou teológica, mas como nossa salvação. O documento utiliza prevalentemente a noção de salvação que de Salvador para referir-se a Jesus Cristo. O dom da salvação, proclamado pelo símbolo niceno, exige de nós uma resposta missionária no presente. Todos os cristãos, como Papa Francisco, no seu pontificado, muitas vezes destacou, e Papa Leão desde o início tem destacado, nós somos chamados a anunciar essa boa nova a todas as pessoas. A fé confessada e celebrada precisa ser testemunhada no mundo atual, com suas incógnitas e desafios, mas de modo criativo
perseverante e ecumênico. O aniversário de Nicéia é também convite para renovar a comunhão entre cristãos e sublinhar o que nos une mais do que o que nos separa. Nesse sentido, o anúncio de Cristo é caminho para a unidade, que permanece como desafio já enfrentado desde Nicéia, como busca de convergência teológica, mas também como empenho por estabelecer qual símbolo da unidade a comunhão da sincrônica celebração anual da Páscoa por todas as confissões cristãs. Passo então à segunda parte da minha comunicação, em que vou abordar os quatro grandes temas em dois pares correlatos. A noção de consubstancialidade, homoousios, e a relação com a interculturalidade, e as noções de imensidão ou de Deus semper maior, estabelecendo a relação entre a sua onipotência e o seu abaixamento. Então, são dois pares de temas: homoousios e interculturalidade, na Confissão Eclesial da Fé, imensidão e abaixamento de Deus em Cristo. Homoousios, em primeiro lugar, consubstancial. Esse termo aparece em diversos parágrafos-chave do documento Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Constitui um dos eixos centrais da reflexão teológica e sistemática sobre Nicéia. Eu ofereço em página um elenco dos números em que o termo ocorre. E passo então a sistematizar o conteúdo desses vários números. O seu significado teológico central. O documento descreve homoousios como a definição da divindade do Filho em termos de consubstancialidade. Número 15 diz: o Filho é consubstancial, homoousios, com o Pai, gerado do Pai, isto é, da substância do Pai. Número 15. Essa expressão indica que a geração do Filho é diferente da criação. É comunicação da mesma substância divina e fundamento da unidade trinitária. O texto ressalta que essa comunicação é expressão da vida de Deus. O mesmo número 15 diz que é ágape e ultrapassa sempre o que a mente humana pode conceber. Fim de citação. O texto explica que, com a utilização deste termo, a Igreja, cito, não pretende reduzir o mistério divino a categorias humanas, mas salvaguardar a verdade da comunhão entre o Pai e o Filho. Número 22. O Filho é consubstancial ao Pai, isto é, partilha plenamente da divindade, mas, como um concílio futuro de Calcedônia dirá, é também consubstancial a nós, pois assumiu nossa humanidade. Referindo-se a essa definição posterior calcedoniana, o documento mostra que esse segundo sentido em que o dogma cristão utiliza essa categoria é também ele fundamental. É o sentido antropológico, soteriológico, afirmando em Cristo uma dupla consubstancialidade. Essa afirmação se funda não só na relação do Filho com o Pai, mas também na sua solidariedade com a humanidade. Cito: a Igreja utilizará a expressão homoousios para exprimir a comunhão da natureza de Cristo com todos os humanos. As duas faces desta consubstancialidade dupla do Filho encarnado reforçam-se mutuamente para fundamentar a fraternidade de todos os seres humanos. Fim de citação, número 36. Nesse sentido, o termo exprime o duplo vínculo de Cristo, divino e humano, que torna possível a salvação e a deificação dos humanos. A teologia sistemática interpreta aqui a definição nicena como um ponto de encontro entre ontologia e soteriologia, entre o ser e a história. Em Cristo, a natureza divina e a natureza humana se unem sem confusão, revelando que a comunhão é o sentido último do ser, estabelecendo assim um sentido novo na metafísica. A dimensão histórica e hermenêutica dessa utilização. O documento explica que o termo de origem grega, inicialmente controverso, foi introduzido para proteger, cito, para proteger a fé apostólica, explicitando que é realmente o que é a geração em Deus. Número 16. Com isso, a comissão enfatiza que o uso de homoousios marca a entrada de uma linguagem ontológica no discurso oficial eclesial, mas, cito, a serviço das expressões bíblicas tradicionais. Fim de citação, número 16. A introdução desse termo foi, segundo o documento, cito, um gesto de audácia espiritual
e de fidelidade à verdade revelada. Número 21. Essa expressão, adotada para exprimir a comunhão do Filho com o Pai, tornou-se a pedra angular da cristologia e da reflexão trinitária. Mais adiante, no número 81, o texto afirma: esse termo, por si só, não só exprime o dogma cristológico, mas também fornece uma avaliação espiritual das regras da razão. Nisso, a compreensão do homoousios constitui uma provocação da reflexão para o caráter missionário da teologia, como também para o desafio da interculturalidade, como se destaca em seguida. Então, nos parágrafos finais, o documento situa a compreensão do homoousios no horizonte pastoral, recordando que, cito, do número 122, em Jesus, homoousios do Pai, o próprio Deus vem nos salvar. O próprio Deus ligou-se à humanidade para sempre. Fim de citação. E no 123, essa imensidão do dom do Filho homoousios, que vai até a cruz, como professado em Nicéia, ilumina a fraternidade e a missão evangelizadora. Sobre a interculturalidade representada de modo icônico por esse termo, mas abordada no conjunto da reflexão teológica. Profundamente conectada com a reflexão sobre o sentido do termo homoousios e de sua interpretação teológica, o documento oferece uma reflexão sobre o conceito de interculturalidade. No documento Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, esse conceito é desenvolvido de modo teológico e sapiencial, articulando a relação entre o Evangelho, as culturas e a universalidade da salvação. A comissão emprega o termo não como uma simples troca entre culturas, multiculturalismo, mas como uma realidade espiritual e teológica fundada no evento Jesus Cristo, Logos encarnado, que une sem confundir e distingue sem separar. Nos números 80 a 81, se trata do fundamento e do significado teológico do termo. Aí, o tema da inculturalidade é situado dentro do horizonte da sabedoria cristã, que une fé e razão. Cito do número 80. O evento de Nicéia mostrou que a fé cristã é capaz de dialogar com as culturas, transformando-as a partir de dentro. Fim de citação. E no número 81, o documento esclarece que a fé não rejeita a cultura, mas a assume e tem poder de purificá-la sempre que necessário. Cito: uma das grandes novidades do cristianismo é precisamente a sua capacidade de integrar em si mesma as diferentes culturas sem se deixar aprisionar por nenhuma. Fim de citação. A interculturalidade, portanto, é a expressão dessa dinâmica de integração e de comunhão universal, um processo espiritual e não apenas histórico ou sociológico. A interculturalidade está relacionada com o dinamismo do logos e produz o que o documento chama de pericorese de culturas. O texto reconhece que o encontro entre o Evangelho e as culturas é um ato do próprio Verbo de Deus. Afirma no número 86, o Verbo eterno assumiu a carne humana, e com ela a cultura humana. O homoousios será visto como fruto de uma síntese particularmente forte entre cultura semita e mundo grego. Fim de citação. Essa afirmação é decisiva. A encarnação é o modelo da verdadeira interculturalidade. A união do divino e do humano no Cristo consubstancial inaugura uma comunhão que é ao mesmo tempo real, transformadora e fecunda. Cito do número 85. O cristianismo é, por sua natureza, universal e intercultural, porque a encarnação do Verbo é o ponto de convergência de todas as culturas. Fim de citação. Assim, o documento apresenta a interculturalidade como prolongamento histórico da encarnação, onde cada cultura é chamada a participar do Logos que ilumina todo ser humano. O núcleo conceitual do texto está nos parágrafos 87 e 88, que introduzem a importante expressão pericorese das culturas. Número 87 diz: cada cultura se supera a si mesma, ao mesmo tempo que se reforça na sua própria consistência em virtude de uma forma de pericorese das culturas. Fim de citação. A expressão pericorese, termo tradicionalmente usado para descrever a comunhão intratrinitária, é aplicada às culturas aqui, afirmando que é da natureza mesma da cultura que as culturas particulares podem se entrelaçar e se habitar mutuamente. Assim,
o Espírito Santo age na história humana como princípio de comunhão intercultural, levando as culturas a, sem perder suas características e sua identidade, uma abertura espiritual que promova o encontro entre elas. A comissão recorre a esse vocábulo, pericorese, para expressar que as culturas humanas, à luz do Espírito, se interpenetram, sem se confundir, mantendo a identidade e alcançando a comunhão. O Espírito Santo é o agente dessa comunhão. Como se afirma no número 88, a interculturalidade é a manifestação do desígnio divino da unidade dos povos e o caminho árduo dessa unidade na diversidade. Fim de citação. O texto associa ainda esse dinamismo ao mistério de Pentecostes, afirmando no número 88: o antítipo de Babel, o Pentecostes das línguas de fogo, é a manifestação e a realização deste poder de comunhão do Logos humano, que em última análise procede do Logos de Deus. Fim de citação. O ponto de partida é a compreensão de que o Concílio de Nicéia foi um acontecimento de encontros interculturais. Número 87 afirma: o Concílio de Nicéia não é apenas um acontecimento de assunção e fecundação da cultura pela revelação, mas é também a ocasião de encontros interculturais. A revelação conecta e põe em comunhão as culturas entre si, tornando possível o mais alto grau de interculturalidade. Aqui a comissão interpreta o evento de Nicéia como paradigma do diálogo entre as culturas, que em Cristo se tornam comunicantes. A interculturalidade, portanto, não é um sincretismo, um amálgama indiferenciado, mas um processo de comunhão no Logos, onde a revelação atua como fonte transcendente que unifica, sem uniformizar. Nesse sentido, a interculturalidade não se limita a ser um fenômeno sociológico, mas manifesta estar radicada na economia da salvação. Cito: a interculturalidade é de fato a manifestação de uma questão mais profunda, que constitui o seu fundamento, o desígnio divino da unidade dos povos. Número 88. A comissão sublinha ainda que os cristãos conservam sua identidade cultural e são reforçados por ela, pois o Evangelho não destrói as culturas, mas as cumpre. Fazendo a citação de um clássico texto patrístico, o documento diz: os cristãos não se diferenciam dos outros homens nem pela pátria, nem pela língua, nem por um gênero de vida especial. Seguem os costumes da terra, mas o seu modo de viver é admirável e passa aos olhos de todos por um prodígio. É o conhecido texto da da carta de Agneto, citado no número 87 do documento. Dessa forma, a fé cristã, por ser transcultural, pode ser transcultural, mas nunca acultural. O Evangelho encarnado de Jesus assume as particularidades de cada povo e as integra no plano universal de Deus. Por isso, a comissão interpreta a interculturalidade como evento de sabedoria, como uma forma de inteligência espiritual que supera os limites das categorias humanas. Afirma: o cristianismo é portador de uma sabedoria que integra as culturas num horizonte mais amplo. Fim de citação, número 89. E assim, ela tem um aspecto de universalidade, porque, cito, reconhece que toda cultura autêntica é portadora de uma busca do verdadeiro, do bem e do belo. Fim de citação, número 89 também. Assim, a interculturalidade é o espaço onde a verdade se faz diálogo e o diálogo se faz comunhão. O documento encerra sublinhando que o papel da igreja, que a igreja tem um papel como mediadora da comunhão intercultural. Na medida em que o Espírito Santo continua a guiar a igreja, a missão torna-se lugar teológico de interculturalidade, como afirmado no número 100, que acrescenta: a igreja deve promover uma verdadeira interculturalidade enraizada na fé, alimentada pela esperança e sustentada pela caridade, a fim de que o evangelho continue a fecundar as culturas e delas receber os dons que o Espírito suscita. Aqui, portanto, interculturalidade e missão coincidem. A igreja se apresenta como espaço onde culturas podem se encontrar e se transformar na comunhão do Espírito. A Comissão Teológica Internacional oferece uma contribuição original ao reinterpretar a interculturalidade à luz do mistério trinitário e do evento da encarnação.
Ao introduzir a noção de pericorese das culturas, ela desloca o debate do campo puramente antropológico para o teológico, mostrando que a verdadeira comunhão entre as culturas é obra do espírito e não somente produto humano, que a interculturalidade é participação na vida trinitária, imagem da comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito, e que em Cristo, o Logos feito carne, o diálogo entre as culturas torna-se um acontecimento salvífico. Em síntese, a interculturalidade no pensamento da comissão é reflexo do mistério trinitário, em que unidade e diversidade coexistem sem oposição, é consequência da encarnação, que assume todas as culturas e as reconcilia em Cristo, é obra do Espírito Santo que conduz os povos à comunhão na fé, e é um princípio missionário que orienta a igreja a dialogar com o mundo sem perder sua identidade. Por isso, o documento afirma que a revelação conecta e põe em comunhão as culturas entre si e que torna possível o mais alto grau de interculturalidade, acrescentando que, cito, na interculturalidade o Espírito mostra a fecundidade infinita da palavra e a universalidade do amor divino. Número 100. Segundo essa reflexão, a interculturalidade é o modo como a graça de Cristo transfigura as culturas e revela o desígnio de unidade na diversidade da criação. O termo adquire no texto um sentido profundamente teológico. Interculturalidade é manifestação do amor trinitário, que, por meio do Verbo encarnado, transforma a pluralidade humana em comunhão, sem apagar diferenças, elevando-as à pericorese produzida pelo Espírito. Agora eu passo ao segundo binômio, ao segundo par de conceitos. Por um lado, as expressões imensidão e semper maior. Imensidão, contando com as ocorrências de sumário, me parece que são 27 ocorrências. E semper maior, ou semper maiora, ocorre 11 vezes. Esse par de conceitos, imensidão e semper maior, procuram manifestar a grandeza infinita de Deus. Esses termos ocupam um lugar central no documento. Portanto, ambos exprimem, de modo complementar, a transcendência e a comunicação amorosa de Deus. A comissão utiliza essas expressões para mostrar que Deus unitrino é infinito em amor, comunhão e verdade, e que esse mistério é continuamente revelado na história da salvação e na vida da Igreja, permanecendo inesgotável. Primeiro, então, imensidão, como categoria da plenitude divina. O termo imensidão é usado para descrever a plenitude superabundante de Deus e o alcance ilimitado de sua ação salvífica. Desde o início, o documento convida a, cito, maravilhar-se com o símbolo e com a beleza do dom oferecido em Jesus Cristo para fazer sobressair a extraordinária imensidão da fé trinitária, da cristologia e da soteriologia. Número 7. A comissão explica que compreender a imensidão divina é reconhecer o amor trinitário como fonte e fim de toda a realidade, o amor como critério ontológico. Mais adiante, o texto no número 25 afirma compreender a imensidão das três pessoas divinas que nos salvam. Deus é amor infinitamente, onde imensidão aparece como expressão do amor que se doa sem medida, revelando a comunhão eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito. E em outro ponto, no número 42, lemos: a igreja e o batismo confirmam e desdobram a imensidão da salvação e o mistério do ser humano. Dessa forma, a imensidão é também uma categoria eclesial e antropológica. A vida cristã é participação no dom ilimitado de Deus. Por fim, o documento associa a imensidão à verdade de Deus, no número 92. Diz: o acesso à imensidão da verdade de Deus exige a própria revelação e a graça, que converte e eleva as faculdades humanas. Fim de citação. A imensidão não é, portanto, um conceito abstrato, mas o reconhecimento da infinitude comunicativa de Deus, que se faz conhecer e amar por pura graça. De modo sintético, o uso desse termo tem diversas acepções. A imensidão trinitária, como se diz, a fé nicena convida a compreender a imensidão das três pessoas que nos salvam. Deus é amor infinitamente. Segundo aspecto, a imensidão soteriológica. Deus é tão grande que o Pai é capaz de gerar outro que lhe é igual em divindade, nosso Salvador. Uma imensidão antropológica também. O ser humano é chamado a participar da imensidão do amor, que é o próprio Deus. Imensidão escatológica.
Imensidão como dom revelado que se atualiza no mistério da ascensão. Cristo é nosso céu. E a imensidão cristológica e missionária. Imensidão do dom do Filho Músios que vai até a cruz, ilumina a fraternidade e a missão da igreja. A segunda expressão correlata, semper maior, a superabundância divina. A expressão latina semper maior do documento, descrevendo a transcendência dinâmica do amor trinitário. No centro da fé cristã, ela indica que Deus é sempre maior do que qualquer conceito, imagem ou experiência humana, e que essa grandeza se manifesta no amor. E aqui temos uma importante lição para a teologia. Deus é maior que a teologia, assim como Cristo, maior que as cristologias todas somadas. A igreja, no mistério de comunhão com Deus, é maior do que todas as vertentes eclesiológicas e interpretações. Logo no início, a comissão afirma, cito, da plenitude frontal da paternidade de Deus brota a plenitude superabundante de Deus Pai, Filho e Espírito, sempre maior. E complementa, isso é do 14, e complementa no 16. A terminologia filosófica introduzida em Nicéia está a serviço da fé que confessa que Deus é sempre maior do que qualquer compreensão humana. Fim de citação. A transcendência divina não é, porém, isolamento, mas comunhão inesgotável. Em chave soteriológica, o documento relaciona o semper maior à revelação do amor crucificado. Cito do 27. A paixão revela-nos o significado verdadeiramente divino da onipotência. A onipotência do Deus unitrino é idêntica à doação e ao amor. Número 27. A grandeza de Deus não se mede pelo poder de dominar, mas pela capacidade infinita de se entregar pelo amor. Em âmbito antropológico, o ser humano, criado à imagem do Deus trinitário, participa dessa mesma dinâmica. Diz no número 30, o mistério de Deus, na sua imensidão, é a revelação da verdade sobre o ser humano, que é ele também, semper maior. Número 30. E mais adiante, o homem é a imagem de Deus e por isso permanece sempre em caminho, semper maior, chamado à comunhão e à divinização. Número 34. A comissão propõe assim uma antropologia aberta ao infinito. A expressão adquire ainda um sentido epistemológico e espiritual no contexto da reflexão sobre a fé e a razão. Cito, do número 81. É impossível não estremecer ao recordar aquele momento em que o trovão do homoúsio soou pela primeira vez. Esse termo, por si só, exprime o dogma cristológico e fornece uma avaliação espiritual das regras da razão, que agora é iluminada pela fé no Deus sempre maior. Fim de citação. Aqui, o termo traduz a convicção de que toda a sabedoria humana se renova no encontro com o mistério divino. A reflexão da comissão sobre a imensidão e o semper maior oferece uma contribuição decisiva para a teologia contemporânea. Ela retoma a linguagem da transcendência clássica, mas reinterpretando-a à luz da comunhão trinitária. O infinito de Deus não é solidão, mas comunicação. Deus é imenso e sempre maior porque é amor que se dá. A antropologia cristã e a eclesiologia refletem esse dinamismo. Tanto o ser humano quanto a igreja são semper maiora porque vivem da plenitude de Deus. Como afirma o documento, número 14, da plenitude frontal da paternidade de Deus brota a plenitude superabundante de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre maior. E, no número 92, o acesso à imensidão da verdade de Deus exige a própria revelação e a graça que converte e eleva as faculdades humanas. Assim, a comissão apresenta uma teologia da grandeza que se doa, de sabor profundamente franciscano. Um Deus infinito, imensamente amoroso, que, sendo sempre maior, se aproxima da humanidade para torná-la participante de sua própria vida. Imensidão e sempre maior constituem duas faces de uma mesma intuição. O mistério do Deus unitrino é, ao mesmo tempo, transcendente e comunicativo. A comissão, uma vez mais, mostra que o amor de Deus é infinito, não porque se distancia, mas porque se doa sem fim. A teologia de Nicéia, revisitada nesse documento, apresenta o Deus cristão como aquele que é infinitamente maior e, precisamente por isso, infinitamente próximo.
E daqui, as noções, essas duas noções, do semper maior e da imensidão, se abrem, relacionando onipotência e abaixamento. Correlato à imensidão e à superabundância divina, temos o paradoxo da unidade entre os aparentes opostos, onipotência e abaixamento de Deus. Abaixamento tão caro à teologia dos padres, que a exprimiam com os termos syncatabasis, ou, no latino, condescendência. A relação entre onipotência e a doação de si mesmo, ou entre onipotência e amor, é um dos fios condutores mais profundos do documento Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Há uma coleção de números em que o tema é retomado e eu indico em rodapé. Cito, do número 9: Deus Pai dá tudo o que tem e tudo o que é. Deus não é um princípio pobre e egoísta. Ele é sine invidia, sem inveja. Sua paternidade, tal como sua onipotência, é capacidade de se dar inteiramente. Fim de citação do número 9. Aqui, onipotência não é poder de imposição, mas plenitude generosa. O Pai é inteiramente paternidade e sua força é o dom de si. A partir do mistério pascal, o documento oferece a chave cristológica dessa relação. Cito, do número 27. Deste modo, a paixão revela-nos o significado verdadeiramente divino da onipotência. A onipotência de Deus unitrino é idêntica à doação e ao amor. O Redentor crucificado não é, portanto, uma dissimulação, mas uma revelação da onipotência do Pai. Fim de citação. A cruz torna-se assim o ícone da força que se doa até o extremo, uma onipotência que coincide com a vulnerabilidade do amor. O dom de Deus é também o dom de sua própria vida. No número 33 se afirma: somos amados e regenerados pelo mesmo amor com que o Pai ama e gera eternamente o Filho. Nesse contexto se faz uma importante citação de São João da Cruz, que falando da presença da presença da Trindade na interioridade do fiel, pelo ato de fé e pela comunhão do amor, há como que um prolongamento da pericorese divina na interioridade humana. A onipotência divina se manifesta aqui como poder de divinização, isto é, capacidade de incluir a criatura na comunhão trinitária do amor. O parágrafo 39 reforça essa visão trinitária. Estas, as dimensões da vida humana, estão enraizadas em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para quem a onipotência, a sabedoria e o amor são um só no dom de si. Fim de citação. A verdadeira potência divina é sabedoria amorosa e criadora, que comunica vida e liberdade. Na cristologia de João e de Marcos, a cruz é apresentada como epifania da onipotência amorosa. Cito do número 73. Deus não se escondeu primeiro no Gólgota sob a impotência do crucificado para depois se manifestar todo-poderoso. Pelo contrário, o amor de Jesus Cristo é a revelação do amor de Deus Trino, que não opera pela força, mas é precisamente mais forte do que a morte e o pecado. E é o número 73. Ao falar da revelação no amor de Jesus Cristo, está falando precisamente no amor como dom, como kenosi, como esvaziamento na linguagem paulina. A força de Deus não anula, transforma o sofrimento em comunhão. Depois da comunicação preparada, eu vi ontem a notícia de uma resposta do Papa Leão a um pai que escreveu a ele com o sofrimento da perda do próprio filho, e no núcleo da resposta o Papa diz que Deus não elimina o sofrimento, mas é nosso companheiro no sofrimento. Nos parágrafos seguintes, a reflexão assume um caráter ontológico e sapiencial. No número 77, faz uma síntese, afirma: em Cristo, o pensamento humano é transfigurado. A verdadeira sabedoria consiste em compreender que Deus é amor e que esse amor, na doação, é onipotente. E depois, afirma, no 81, a razão humana se renova de alto a baixo, quando é informada pelo sentido profundo dado a todas as coisas pelo mistério do Deus unitrino que é amor. É a perspectiva ontológica propriamente cristã que parte do ser como amor, como dom. A onipotência, portanto, é a força transformadora do amor que dá sentido e unidade ao ser. Por fim, a reflexão culmina no parágrafo 83 sobre esse tema,
que explicita a identidade entre onipotência e amor. Cito: o Deus uno e trino não é primeiro onipotente e somente depois amoroso. Pelo contrário, sua onipotência é idêntica ao amor que se manifestou em Jesus Cristo. Deus é verdadeiramente Deus quando a sua onipotência amorosa nada impõe, mas antes dá ao seu parceiro de aliança, o ser humano, a capacidade de se ligar a ele, livre e gratuitamente. Fim de citação. A verdadeira força divina é a liberdade do amor que cria, redime e convida à comunhão. Em síntese, o conjunto desses parágrafos traça um arco teológico bem coerente. Em Deus Pai, a onipotência é a paternidade doadora. Em Cristo crucificado, é kenosis e revelação do poder do amor. Em nós, divinização e comunhão. Em toda a criação, é sabedoria que recria. E assim, o documento mostra que a onipotência divina é o outro nome do amor que se dá e que o poder de Deus é o poder de tornar-se dom. Muito obrigado pela escuta. Muito bom, nós aqui agradecemos, Dom Catelar, muito bom. O documento realmente está muito, muito lindo e muito bom de ler, né? A gente lê rezando. E como o senhor fez o convite, refaço também mais uma vez, assim, para que a gente possa ler esse documento. Quem já leu já sabe o que eu estou falando, sabe o que Dom Catelã falou. E quem não leu tem a oportunidade de pegar no site do Vaticano, né, o documento inteiro e poder fazer a leitura prazerosa e teológica e espiritual também, né? Acho que ajuda a gente no caminho da espiritualidade. Bom, o traço que o senhor apontou, né, essas palavras ditas chaves, como o senhor colocou, transversais no texto, realmente o que o senhor colocou foi dar luz, né, a pontos assim bem importantes no texto, né? E aí dá para a gente mais uma vez o impulso para poder buscar do texto e ler, porque o senhor foi ali em alguns números, né? E essas palavras-chave ajudam a gente a encontrar essas luzes. Mas um destaque muito bonito, e aí o senhor destacou bem aqui sobre a questão da interculturalidade, né? É um tema muito presente hoje, na discussão, tanto dentro da teologia como fora da teologia, e uma contribuição que nós podemos dar como teólogos e teólogas, né, e aqueles que gostam da teologia, é poder entender o que significa para a teologia cristã o termo da interculturalidade. E aí eu fico muito feliz quando o senhor colocou no início, né, a acolhida que teve o documento em âmbitos não católicos, né, de outras igrejas cristãs, porque revela o quanto esse documento está assim aberto, né? Entendo do que se fala, né? E acolhedor e ao mesmo tempo claro, né? Sobre quem é Jesus Cristo, né? E o que significa a salvação nele. Então, trabalhar esse termo, entender o que é interculturalidade para a gente é essencial, claro, além dos outros importantes temas. E o número 4 do documento, só para a gente entender sobre essa recepção, né, desse texto e do que ele recebe ali do Concílio de Nicéia. Ele diz, no finalzinho do número, um número bem extenso, mas no finalzinho ele vai dizer: receber Nicéia significa receber a riqueza da paternidade divina que estabelece a igualdade, mas também a diferença e a unidade ou a unicidade, que é o seu, como colocou agora, o significado dessa onipotência, né? E realmente o texto sobre a imensidão, né, do que significa o número 4, que vai tratar, compreender a imensidão da salvação oferecida à humanidade e a imensidão da nossa salvação humana. Tem um aspecto antropológico muito bonito, muito profundo, né? Então, assim, gente, leiam esse documento, leve para as salas de aula para a gente conversar mais, porque merece ser tratado assim com muito interesse de nossa parte em nossas aulas no curso de teologia. Bom, abro o espaço para a gente conversar, né? Quem desejar fazer alguma pergunta. Aqui, só agradecimentos do Catelã, e tem uma pergunta aqui, do Rafael Evaristo. É, Posso compreender que o Concílio de Nicéia é o princípio da manifestação máxima da mistagogia da Trindade?
Uma pergunta difícil, né? Será? Tudo Bem, isso, né? o elemento mistagógico, na verdade, ele está assim, desde o início do cristianismo. A gente encontra elementos da mistagogia na Didaqué, São Justino, os comentários de Justino ao modo dos cristãos viverem e, sobretudo, celebrarem. Então, eu diria mais que Nicéia é herdeira de uma mistagogia já consolidada e que vai, claro, vai continuar sendo desenvolvida. Quando a gente lê os textos dos séculos, aquele mesmo século, do quarto um pouco mais à frente, do século quinto, estou aqui tendo presente, por exemplo, as mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém. Tem gente que já, assim, do ponto de vista de estudos históricos, fala que, inclusive, são atribuídas a Cirilo catequeses que não são só deles, são de um predecessor, João. Nós tivemos no Brasil, da Companhia de Jesus, professor Nafage, professor Paulo César, falecido de Covid, fez uma tese doutoral sobre os sermões eucarísticos de Santo Agostinho, que são mistagógicos profundamente. Então, eu diria que Nicéia, assim, dada a grandeza do evento, a relevância do evento, a importância dele, é, põe a mistagogia a serviço da reflexão teológica de uma maneira decisiva, mas não acho que ela não é o princípio desse processo. Me parece, aqui temos inclusive estudiosos do judaísmo na sala, me parece que a mistagogia cristã não tem só suas raízes nos cultos mistéricos, mas também já na prática judaica, nos comentários judaicos, na formação dos judeus, dos jovens judeus, o modo de explicar os ritos. A própria pergunta do mais novo na noite da Páscoa é uma pergunta que provoca mistagogia. Então, eu acho que nisso é a ponta de um iceberg gigantesco de mistagogia e mostra a mistagogia como um caminho fecundo para a teologia. Isso, verdade. E muitíssimo atual, né? Assim, de uma atualidade trazendo, porque ele pega a Nicéia, né? E traduz para os dias atuais. Acho que a beleza, uma das belezas, né, do ponto bonito. Essa palavra beleza também tem muito no texto, né? Muito. Muitas vezes o texto, né? Então, a riqueza é justamente traduzir para os dias atuais. Acho que é importantíssimo fazer a leitura. Bom, aqui mais uma pergunta do Evaristo, do Rafael Evaristo. Ele diz: perante os grandes desafios do mundo contemporâneo, posso compreender que o arianismo, de certa forma, contribuiu para a ascensão do niilismo? Onde as verdades se tornam individuais em relação ao homem e a Deus Trino? Essas perguntas históricas também pegam a gente de surpresa, né, Rafael? Não sei É, te responder, não sei. Olha, o Henri de Lubac, ele tem o livro sobre a posteridade espiritual de Joaquim de Fiore e mostra como chegam até Hegel e a partir de Hegel em movimentos hermenêuticos e na releitura hegeliana do marxismo tem elementos de Joaquim de Fiore e dos ciclos históricos, das grandes mudanças históricas. Inclusive, isso estaria no DNA do modo como o marxismo entende a história e a revolução do proletariado e tudo mais. Então, eu não acho que seja impossível haver a relação entre arianismo e niilismo, mas eu nunca li nada que mostre essa conexão. Eu já li Francilide, isso sim, com relação à espiritualidade, naquele clássico do Segundo Galileia, a espiritualidade, as raízes da espiritualidade na América Latina, quando ele mostra, não é que ele faça isso de modo muito amplo, mas ele mostra que o último refúgio do arianismo na Europa foi a Península Ibérica. E a acentuação da criaturalidade do verbo que está em contradição com o dogma de Nicéia, precisamente, mas chegou a ter como consequência um reflexo positivo na valorização da humanidade de Jesus, que isso. é um cara da espiritualidade ibérica, da devoção portuguesa e espanhola, principalmente no vínculo de Teresa de Jesus com Jesus, a humanidade de Jesus. Então, se uma consequência histórica, séculos depois, um, só por ter feito surgir uma Teresa de Jesus, o arianismo já teria valido a pena, né? Com certeza. Corrigido, depois de corrigido.
Com certeza. Bom, o padre Edson Cassiano colocou o link do documento aí do site do Vaticano no chat. Quem desejar clicar aí, já entra aí, baixa o documento, né? É, bom, mais alguma pergunta, alguma colaboração da gente apresentar Dom Fran, Catelã? Fran, o Hum. capítulo terceiro do livro, a redação final dele foi feita no Rio de Janeiro, quando Ah, a foi! Naquele encontro que vocês comissão, estiveram aqui. exato, Dom Urani convidou e a subcomissão aceitou o convite e nós passamos uma semana de trabalho aqui no Rio de Janeiro. Olha aí, em terras brasileiras e no Rio de Janeiro. O capítulo terceiro tem como título Nicéia como evento teológico e como evento eclesial, né? O capítulo terceiro. É Então, que nesse bom. capítulo terceiro que está o núcleo da reflexão sobre interculturalidade. Isso, Foi redigido ali, aqui, no Brasil, ali, na América Latina. exato. Que maravilha. Bom, eu não ia falar e não falei, mas só para a gente finalizar um pouco assim do texto, são quatro capítulos, como Dom Catelan colocou. O primeiro capítulo, símbolo para a salvação, doxologia e teologia do dogma de Nicéia. O segundo capítulo, símbolo de Nicéia na vida dos crentes, entre aspas, acreditamos como batizamos e rezamos como acreditamos. Capítulo 3, Nicéia como evento teológico e como evento eclesial. Agora sabemos que esse capítulo foi elaborado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E o quarto capítulo, manter a fé acessível a todo o povo de Deus, né? Então, pensando como Dom Catelan bem colocou, é uma atualização, uma recepção do concílio, uma celebração. E o número 121, lá no finalzinho do texto, diz assim, ó, a comemoração desses 1.700 anos do Concílio de Nicéia é um convite à Igreja para redescobrir permanentemente o tesouro que lhe foi confiado e dele tirar proveito para partilhar com alegria no impulso novo, né? Com alegria no impulso novo, aliás, numa nova etapa de evangelização. Só para a gente perceber o quanto tem de atualização, né? De reflexão sobre o concílio. Então é isso, Dom Catelã. A última palavrinha sua para a gente finalizar, se o senhor desejar. Sim, eu imagino que nas reflexões históricas desse evento vão estar sendo apresentados detalhes importantes sobre Nicéia. Veja, um concílio tão importante é uma pedra miliar, é um marco na reflexão cristológica eclesial, o modo como a igreja aborda como comunhão, não só na individualidade dos teólogos, que fazem um trabalho muito importante, mas também na coletividade da igreja, na expressão oficial, formal, sinodal, no mais alto grau, que é um concílio, um empenho de compreender com categorias adequadas a riqueza do mistério de Cristo. Esse é um desafio que a gente nunca pode dar por superado. Ao longo do texto, teve um momento que eu comentei que Cristo é maior que as cristologias. É muito importante a pluralidade teológica. É muito importante, porque a inesgotabilidade, a imensidão do mistério de Deus é, é permanente. Então, não há uma escola de teologia dominicana ou franciscana, ou uma corrente teológica, a teologia da libertação ou a teologia da comunhão, enfim. Não há uma corrente que seja capaz de dar conta da riqueza do mistério revelado de Deus em Cristo. Então, a importância dessa convivência e do debate teológico, da pluralidade, mas também, ao mesmo tempo, do não absolutizar-se nenhuma dessas visões. A riqueza é importante, a coerência de cada uma dessas visões é importante, o desafio de articular racionalmente, argumentativamente, com fontes, fazendo hermenêutica, mas nunca substituir, colocando no lugar do evento a hermenêutica. Nunca trocar o evento pela hermenêutica. Manter a riqueza do evento na pluralidade das hermenêuticas. Ao mesmo tempo que é inesgotável, o evento Cristo é também critério das hermenêuticas. Por isso, a importância da gente se encontrar, de debater. Às vezes a gente até usa uma linguagem de pluralismo, de valorização do pluralismo, mas na hora efetiva de valorizar o pluralismo, a gente termina tropeçando e usando mecanismos de silenciamento ou assim, evitando que a palavra diferente seja ouvida. Nós, na academia,
fazemos uma forma de teologia que não pode de maneira nenhuma fazer isso, né? certeza. Nicéia mostra isso. Os debates de Nicéia foram fundamentais. Depois, um que é considerado uma espécie de patrono de toda a teologia, Tomás, ele começa sempre com um problema, sempre com uma pergunta. Depois, ele faz uma resenha de opiniões. Depois ele se posiciona. E ao se posicionar, daí ele responde aos que tinham posições diferentes da dele. Olha, ele é modelo de teologia não pela forma da sua escrita, mas pela estrutura da sua argumentação. Então, acho que Nicéia é um convite, ao mesmo tempo, à unidade em torno do evento Cristo, e ao mesmo tempo que o são pluralismo e o debate, e num contexto intercultural e interteológico, diria até para dar conta da nossa fidelidade à riqueza do Verbo encarnado, de Jesus, que é o amor onipotente, né? Que é a I- onipotência feita, revelada na fraqueza. Isso. Sempre aberto a aprender, né, Dom Catelã? Estamos sempre, sempre, sempre aprendendo. Bom, Padre Valdeci, levantou a mãozinha. Sim, obrigado. Bom dia a todos e a todas. Dom Catelã, parabéns, muito obrigado pela colocação. Eu pediria que o senhor nos falasse ainda uma última coisa, que é uma propaganda, mas eu acredito que seja uma propaganda boa. Dom Catelã conseguiu para nós, e eu estava, inclusive, esta semana, eu estou acabando a revisão final. eh, Nós, quando o senhor iniciou sua fala, dizia lá no começo que faz parte de uma subcomissão e a subcomissão preparou os textos. E o senhor conseguiu que estes textos viessem para a nossa revista Atualidade Teológica e estes textos vão sair. É claro que cada um na sua língua original, né? Desde o português até o alemão. Qual é a riqueza que nós vamos poder ter nestes textos que vão sair agora, no mês que vem, em nossa revista, Dom Catelã? E qual o privilégio que nós temos de ter todos esses textos. E muito obrigado por tê-los conseguido. Não, aquilo foi um sinal da gratidão da subcomissão por ter sido acolhida tão bem no Rio de Janeiro. Gostaram demais do acolhimento de Dom Orani, gostaram demais do ambiente, da visita ao Cristo Redentor, conseguimos para eles subirem até o ombro do Cristo. Levei a uma churrascaria. Então, o simpósio que nós fizemos para o lançamento do livro, os que fizemos as conferências, eh, oferecemos. As conferências foram feitas na Urbaniana, em maio deste ano, num evento produzido pelo Dicastério, pela comissão e pela Pontifícia Universidade Urbaniana. E os textos estão oferecidos para a nossa revista. Tem uma diferença, porém, que é a seguinte: a produção do documento, ele mortifica muitas opiniões pessoais. Nem todas as opiniões pessoais passam pelo crivo da discussão. Às vezes, coisas interessantes, mas não cabe no documento. Tem um limite de páginas, tem um limite do enfoque. Então, muitos pontos de vista lícitos não estão no documento. No simpósio estão. No simpósio estão, porque no simpósio, o simpósio não foi um comentário ao texto, como eu fiz agora. No simpósio foram apresentadas contribuições que complementam, que aprofundam, que destacam alguns aspectos. Então, tê-las na nossa revista é importantíssimo. Depois, se a direção da revista permitir, os textos que estão em outras línguas vão ser traduzidos e publicados num livro em separata, um pouquinho mais à frente, daí tornando acessível a um público não acadêmico, porque revista de teologia é lida, em geral, por público acadêmico. A tradução e a oferta do livro para um outro contexto pode ampliar a possibilidade de leitura. Mas sim, Valdeci, foi só um gesto de gratidão. E é importante, né, para o nosso Obrigado, Dom departamento. Catelã. Fica marcado na história da comissão e do departamento essa colaboração. Sim, sim, Perfeito. agradecemos e muito. Muito obrigada. Bom, mais uma vez, então, obrigada ao senhor por sua apresentação e por fazer parte desta comissão e desta subcomissão, né, que pensou com mais atenção à elaboração do texto. E obrigada a todos e a todas pela participação, pela colaboração, né? E eu passo a palavra ao nosso padre Heitor. Obrigada, padre Heitor. Muito obrigado, professora Francilade, por ter conduzido também essa nossa mesa. Agradeço imensamente a Dom Catelã, né, que nos ofereceu essa reflexão tão rica, né, sobre o documento, né, Deus maior que todas as teologias e Cristo é maior que todas as cristologias juntas. E nós aqui estamos
tentando colocar um pouquinho de luz, né, na nossa mente, né, Dom Catela, tentando entender um pouco mais dessa imensidão do mistério de Deus, né? E muito obrigado aí por sua ajuda, que através das suas palavras nós podemos adentrar um pouco mais no conhecimento dessa onipotência do amor de Deus, né, manifestado em Cristo. Muito obrigado.